Amém, glória a Deus. Saúdo os irmãos e as irmãs. Na graça e na paz maravilhosa do Senhor, podei-vos assentar. Saúdo também você que está em casa. Que Deus o abençoe de igual modo nesta tarde. Hoje, dia 21 de julho, é isso, né? 21, correto? De 2026. Eu começo a nossa reflexão de hoje. Temos até uma aniversariante entre nós aqui, que legal. Depois nós vamos orar por você, Laura. Eu começo hoje a mensagem fazendo uma pergunta, né? Como seria se Jesus tivesse uma escola? Se Jesus abrisse uma escola, né? Qual que seria a pedagogia de Jesus? Como que Jesus ensinaria os alunos, os estudantes, né? Hoje em dia nós temos muitos tipos de metodologias de ensino. Temos aqui também uma professora, pedagoga, né? Nós temos a Waldorf, temos aquele montessoriano, que é um modelo também, temos o mais tradicional, temos de cunho confessional, temos aqueles que são laicos, temos escolas das mais variadas. Como será se Jesus fosse um empreendedor na área do ensino? Como seria a escola de Jesus? Quer dizer, como que ele proporia uma formação, um desenvolvimento humano, um crescimento humano? Eu creio que uma ajuda para nós pensarmos esta questão está no Salmo 23, que é o Salmo que nós vamos ler hoje, né? O Salmo 23, que é conhecidíssimo, e eu quero conversar nos próximos 3 terças-feiras com vocês sobre isso, sobre formados pelo bom pastor. Jesus é o bom pastor, e ele, ao pastorear, ele ensina. Ao ser cuidado, ao ser pastoreado, ele está nos ensinando, né? Então existe algo para além do cuidado de Cristo, do consolo de Cristo, do amor de Cristo. Existe uma pedagogia ou um ensino. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e o tema de hoje é: o meu cálice transborda. Mas vamos à leitura. Para pastos, para águas de descanso, refrigerando a alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É um aprendizado que essa ovelha já teve. Ela já está afirmando algo que ela aprendeu de Jesus, no cuidado de Jesus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ela já consegue identificar a presença de Deus, e essa presença já traz consolo. Isso também é um ensino, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quer dizer, é um Senhor que nos coloca diante daqueles que querem mal contra nós, ou que são contra nós. Ele nos coloca na mesma mesa com eles. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, que é o tema de hoje. Bondade e misericórdia, certamente, quer dizer, é uma ovelha que está certa de que a bondade e a misericórdia, ela aprendeu isso, seguirão todos os dias de sua vida. E habitarei, mais uma vez, é uma ovelha que está certa de que habitará na casa do Senhor para todo sempre. Nós, no cuidado de Jesus para conosco, ao longo da nossa jornada, nós estamos aprendendo essas verdades. E será que se nós fôssemos escrever uma poesia, um salmo é uma poesia, nós escreveríamos com tanta convicção como o salmista Davi, que está dizendo certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, né? Está dizendo que ele unge a nossa cabeça com óleo, está dizendo que o cálice nosso transborda, porque nós vivemos na abundância. A escola de Jesus é uma escola da caminhada. Pode passar. Eu escolhi 4 imagens para a gente pensar o caminho, né? Nós pastores temos visitado muitas pessoas nos hospitais ultimamente, né? Enfrentamos situações de luto com o falecimento da querida dona Edna Leite Pereira Bastos. Também enfrentamos momentos felizes, como o nascimento de crianças. A Julie, que é uma criança que nós temos orado, saiu do alto risco, graças a Deus, está no médio risco agora, já com possibilidades de alta em breve, né? Então, são muitos, se a gente fosse pensar em geografia e relevo, são muitos os relevos, né? A vida e o ministério do crente, é ou não é? É composta por muitas paisagens, e paisagens que variam, porque nós estamos sempre nos movendo. Mesmo que o Sérgio escolha parar, ele não vai parar,
porque o corpo dele não vai parar de envelhecer. Não dá para ser que nem o Peter Pan, né, Reinaldo? Criança para sempre. Por mais que eu diga, Marisa, não vou me mexer, quero ficar seguro, não quero correr risco nenhum, vou ficar parado aqui para sempre. Você não vai ficar parado, porque os dias passam, os meses passam, os anos passam, o corpo envelhece, é impossível ficar parado, é inevitável mudanças de relevos, que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, diante disso, não devemos temer as mudanças de relevo, ou as mudanças na nossa jornada. Devemos ter convicções, daquele que é o bom pastor, convicções que nós podemos ver no Salmo 23. Aí eu escolhi cenas reais, então não é IA e também não é cena mesmo que eu escolhi, fotos de pessoas, né? Vale do Catimbau, em Pernambuco, então a gente vê ali que é um vale, a pessoa está na parte mais baixa ali, é quase uma planície ali, né? Aqui o Pico do Paraná, que é muito conhecido, se eu não me engano é o terceiro maior do Brasil, posso estar enganado, mas olha que bonita essa pessoa que está escalando ali o Pico Paraná. Já fez o Pico Paraná, Juninho? 5 vezes? Só esse ano, entendi. Olha que bonita, as nuvens, a paisagem, a proposta é outra, o que cada um vê é diferente, né? Pode passar, Juca. Aí eu escolhi mais 2, Praia com Espinhos em Portugal. Eu não sei se você já foi, mas tem praias que tem espinho, né? Uma vez eu fui numa praia aqui no Paraná, muito bonita por sinal, e tinha essa vegetação à beira ali, e eu não sabia que tinha espinho, e eu fui descalço. Rapaz, machucou todo o pé, porque tem alguns espinhos, e às vezes o vento bate e o espinho está por ali, né? E Carambeí, muito conhecido lavandário, né? Que fala que está aqui, as lavandas, essa flor, quer dizer, cheiroso, né? Agradável, ali já com a brisa do mar. Assim é a nossa vida. E a verdade é que às vezes somos nós, Reinaldo, que nos movemos, mas às vezes são as pessoas ao nosso redor que se movem e acabam nos movendo. Eu vou dar um exemplo, estamos acompanhando algumas famílias que têm parentes que estão adoecidos. O movimento desses parentes adoecidos leva a pessoa a se movimentar junto. Você percebe? Às vezes fui eu que escolhi ir para Carambeí, mas às vezes eu não escolhi ir para a Praia dos Espinhos, lá em Portugal, mas eu fui levado, porque um filho, um marido, uma esposa, um avô foi para lá, está precisando de ajuda, e eu tive que me mover até lá. Você concorda que às vezes nós nos movemos porque queremos, e às vezes nós somos movidos por amor? O amor que nós temos por pessoas à nossa volta nos movem para lugares de montanhas, de vales, lugares com espinhos, ou lugares que tem aí flores, né? Eu vou dar um exemplo. Nessa semana de refrigério, eu fui para o interior, né? Então eu escolhi e levei minha família comigo, e nós fomos para o interior de São Paulo. Porém, há 15 anos atrás, quando meu pai descobriu o Parkinson, o meu pai acabou me movendo, porque eu comecei a estudar o que é o Parkinson, quais são os limites, quais são os problemas, como acompanhá-lo, como ajudá-lo, e hoje eu me preocupo com o meu pai. Eu ligo, pai, está tudo bem, está indo no médico, não é assim? Por quê? Porque ele acabou movendo a minha vida para que eu possa continuar adiante. Independentemente de quem inicia o movimento, nós estamos em movimento. Agora a pergunta que fica é: nós estamos nos movendo sozinhos, isolados, desorientados, desamparados, ou como o salmista Davi, que vai dizer que tem muitas certezas em cada movimento que ele faz? Nós temos convicções de fé, convicção de que Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está conosco, convicção de que nosso cálice transborda, nós temos convicções teológicas, doutrinárias. Pode passar, Juca. Então, o primeiro texto, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu escolhi aqui 2 mãos humanas, provavelmente uma feminina e uma masculina, um servindo ao outro, entregando um pacote de feijão ao outro. Quando nós pensamos no Pico Paraná, nas lavandas de Carambeí, lá naquele vale, ou na praia de Portugal,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Na lavanda, em meio às lavandas, no Pico Paraná, que o Juninho vai 5 vezes por ano, lá no vale e lá na praia com espinho. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará em todos os lugares em que eu andar. E isso é muito importante nós lembrarmos, e nessa tarde o Espírito Santo de Deus quer nos lembrar disso. Ele é o nosso pastor e nada nos falta no vale, na montanha, na praia, no lavandário. O sustento vem do Senhor através de formas ordinárias. Por isso que eu escolhi uma mão humana entregando feijão para outra pessoa, porque é o extraordinário de Deus em meio ao ordinário da vida. Pastos verdejantes. Pode passar agora, Juca. Olha a linguagem que o salmista usa. O que ele fala, existe em qualquer país quase. Pastos verdes. Se tem país que não tem pasto verde, deve ser raríssimo, né? Porque pasto tem em todo lugar. É ordinário, é algo comum, né? Vale da sombra da morte. Ali é um vale nos Campos Gerais, aqui no Paraná. Olha a sombra no vale. Quer uma coisa mais comum do que uma sombra no vale? Né? Principalmente quando o sol está se pondo. Ordinário. Ou aqui é São Manuel do Paraná. Águas de descanso. Esse lugar, inclusive, deve ser bonito de conhecer, né? Olha só, são lugares comuns do nosso cotidiano. E ele está dizendo que o Senhor é meu pastor nesses lugares comuns. Então, quando o meu pai, ele põe uma mesa para eu comer, meu pai aqui da terra, é Deus cuidando de mim. Quando eu recebo um presente de alguém, é Deus cuidando de mim. Quando eu estou doente e alguém me liga preocupado comigo, é Deus cuidando de mim. Quando eu estou pregando e alguém no final fala: ai pastor, foi uma bênção a pregação, é Deus cuidando dos pastores, da pastora, né? Deus, Ele cuida no ordinário através do extraordinário, né? Se nós acharmos e vivermos a partir de uma jornada com lógica da escassez, da solidão, do desamparo, nós vamos certamente sofrer mais. Mas se a nossa jornada, nós formos lembrados sempre de que nós pertencemos ao bom pastor que é Cristo, que nós somos formados por Ele, que Ele não nos abandona a nossa própria exaustão, então a jornada tem um frescor, tem um bálsamo, né? E hoje eu creio que Deus nos convida a depender dEle. Ele supre o necessário. Pode passar mais uma? Eu quero deixar 3 lições só nesse primeiro ponto. Reconheça seus limites diante do Senhor. Reconheça os sinais da graça na sua vida. E confie que o Senhor provê recursos para a caminhada. Eu quero só dar uma ilustração rápida do que aconteceu ontem. Eu estou estudando teologia na área de missões. E eu obrigatoriamente tenho que participar de 3 congressos internacionais ao longo de 4 anos. E terminou meu primeiro ano e eu ainda não participei de nenhum. E eu comecei a pesquisar em algum congresso teológico, acadêmico, sobre missiologia, né? E eu não estava achando, e tem que ser internacional. E eu não estava achando, Ontem de tarde, 4 horas da tarde, eu recebo uma mensagem do meu professor lá do Canadá, o Ross, que esteve aqui já. Ele fala: Paulo, estou na África do Sul, num congresso de missões internacional, o mais badalado congresso de missões. Você está sabendo que no ano que vem vai ser no Brasil? E eu não sabia. Ele falou: eu quero ser o seu patrocinador para você poder participar desse congresso de missões, né? Quando eu ouvi isso, eu não fui atrás. Eu sabia, eu preciso participar de 3 congressos em 4 anos. Comecei a me preocupar que passou o primeiro ano e preciso participar do meu primeiro congresso, apresentar um artigo. O professor me manda mensagem e vai me patrocinar, porque tem taxa para participar desses congressos e tudo, né? Veja, quando eu vi essa mensagem dele, na hora minha glória foi para Deus e não para ele. Claro, sou grato a ele, o dinheiro vai sair do bolso dele, mas eu não tenho a mínima dúvida de que é Deus cuidando de cada detalhe, porque Deus sabe. Eu tenho 3 filhos pequenos, né, na correria, a igreja, e Deus, Ele dá abundantemente, amém? Segundo ponto que eu quero trazer é que o Senhor, pode passar, Ele nos conduz a
pastos verdes e nos guia a águas tranquilas. Aí eu pus uma imagem de alguém numa rede, que simboliza bem o descanso, e aí eu repito: descanso no pico da montanha, descanso no vale, descanso no lavandário, descanso na praia. É possível descansar em todas as situações? Biblicamente dizendo, sim. Humanamente falando, impossível. Biblicamente falando, possível. Humanamente falando, não dá, pastor, a gente fica preocupado. Mas a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, ela é capaz de nos acalmar e nos tomar por completo, né? Então, esse descanso de pastos verdes e águas tranquilas, ele é uma proposta para diferentes momentos da nossa jornada de fé, porque o nosso Deus é um Deus presente, que nos ama e se faz presente no vale, na montanha, na praia e no lavandário. Pastor, me dá uma base bíblica então, para eu entender que há descanso no deserto. O que saiu do deserto? Quando Moisés, primeiro ele toca a pedra, né? É só depois que ele bate na pedra, né? Sai a água do deserto. Aí eu pergunto: tem água assim abundante no deserto, né? O rio se abre, o mar vermelho se abre. Mar normalmente se abre, né? Por quê? Porque o nosso Deus faz o extraordinário em cada momento. E eu creio nisso, e nós temos que nos lembrar disso, para lançar fora os dardos do maligno, que vem querer nos oprimir, porque o tempo todo, a gente, se não se cuidar, por isso que tem que estar atento àquele que está de pé para não cair, a gente cai. A gente cai na murmuração, não cai? A gente cai a fé fica mais abalada, a gente fica mais cansado, a gente fica sobrecarregado. E aí, por isso que Martinho Lutero falava que a gente tem que se converter todos os dias. Não a conversão salvífica, a conversão da salvação da alma, mas a conversão do pensamento. E aí ele vai citar o apóstolo Paulo, que diz: não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da mente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, é esse exercício de lembrar quem é o nosso Deus, porque o amor lança fora o medo. Quando a gente se sente amado, o medo sai em corrida, porque o amor, ele nos preenche de tal forma, que ele nos dá segurança, amém? Então aí também tem alguns ensinamentos que eu quero passar para vocês. Pode passar, por favor. Organize ritmos saudáveis de trabalho e repouso. Valorize momento de silêncio, oração e pausa. Entenda que descanso também é obediência espiritual. Então, lembra, nós estamos sempre caminhando. Quer você queira, quer não. Lembra a história do Sérgio. Se o Sérgio falar assim: a partir de agora eu vou ficar para sempre parado, o corpo dele vai continuar se mexendo. Não tem jeito. E outra, se você ama alguém, você vai ser movido, porque as necessidades desse alguém vão se tornar suas necessidades também de alguma forma, e aí a gente se compadece. Então é inevitável. A questão é que nessas andanças da vida, nós precisamos sim respirar fundo. Eu não sei de você, mas o pôr do sol tem um poder sobre a minha vida que é impressionante, sempre teve. A estética do pôr do sol, a beleza do pôr do sol, sempre me cativou. Então às vezes, quando eu estou muito corrido, lá perto de casa tem uns banquinhos que só senta a terceira idade, mas não é só para a terceira idade aqueles banquinhos, é para todo mundo. E eu sento lá junto com os velhinhos, e eu fico assistindo o pôr do sol lá de casa, né? Aí eu até consigo escutar o som dos pássaros, que quando eu estou na correria eu não consigo escutar, não é assim? Consigo escutar o som da água passando pela tubulação do prédio, que normalmente eu não consigo, porque eu estou tão absorvido por aquilo, né? E aí eu sento com os velhinhos, desacelero, conversas triviais, vejo aquele pôr do sol, e aquilo para mim é uma dose de cura, que vem de Deus, né? De renovo, de força, porque aí eu lembro que Deus é o meu provisor, não está tudo no meu ombro, Ele é o Senhor da minha vida, a minha vida e a morte estão nas mãos dEle. Nós precisamos, estávamos falando de memória agora há pouco, né? Como a gente se esquece de conceitos básicos da fé, por isso devemos vigiar e orar. E agora eu vou para o terceiro e último ponto, que está ali no verso 3, refrigera a minha alma. Esse verbo refrigerar, eu faço questão de trazer aqui
o significado dele no hebraico, que é a língua na qual Davi escreveu o Salmo, é Yeshovev. Está ali. Que significa voltar, restaurar, reconduzir. Então, na escola de Jesus, o bom pastor faz a alma retornar ao seu estado devido, à integridade, ao vigor e à segurança na presença de Deus, né? Refrigerar não é só um sopro, um vento no hebraico. Refrigerar é reconduzir, é retornar ao estado que precisa estar. O presbítero Bira trabalhou muito com tecnologia. Se uma máquina está superaquecida, você tem que desaquecê-la para ela voltar a uma temperatura normal e aí querer trabalhar com ela de novo. De alguma forma, nós não somos máquinas, mas nós precisamos também voltar a esse lugar da centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo. Já conheceu pessoas desviadas? A pessoa ficou muito magoada na igreja, alguém falou alguma coisa atravessada para ela, saiu e ficou 5 anos fora. É ruim para a igreja, mas é muito pior para ela, né? Porque essa pessoa vai ficar 5 anos longe do estado devido, que é no corpo de Cristo. E aí ela vai se machucar, e para voltar vai ser tão difícil, né? Vai ser tão difícil. Melhor ter a coragem de lidar com as diferenças, conversar com civilidade, tratar a situação, né? E não ficar desviado. Já viu o jovem? O jovem entra na faculdade, graças a Deus a Laura está aqui, né? Mas tem muitos que entram na faculdade, ficam entusiasmados com o emprego, o salário que está ganhando, as ambições, e ambições fazem parte, né, da vida, mas daí, quando chega no momento, toma decisões erradas e paga um preço alto lá. O bom pastor é quem guia a cada um de nós eternamente e trata o desgaste interno produzido pela caminhada. Então veja, tem desgaste para subir no pico da montanha? O Juninho um dia ele vem dar o testemunho aqui, deve ter. Tem desgaste até Carambeí, 2 horas de viagem? Tem. Tem desgaste andar no vale? Tem. Desgaste nós vamos ter o tempo todo. Graças a Deus, Deus nos deu um corpo que é capaz de se reconfigurar, né? De se proteger. Nós temos imunidade, nós lutamos contra as mazelas da vida. Até que chega um momento, a velhice propriamente dita, depois dos 90, 100 anos, aí não tem jeito, né? Mas o desgaste é inevitável, irmão e irmã, porque o movimento gera desgaste. Desgaste de relacionamento interpessoal, desgaste da saúde física, da saúde emocional, por que não da saúde espiritual, desgaste do cansaço, a falta de vigor, às vezes a esperança dá uma balançada, às vezes a gente fica chateado com alguma situação. O desgaste é natural. Agora, o salmista está nos ensinando, através da escola de Jesus, de que nós devemos ter convicções que nos levem sempre de volta a esse lugar de estabilidade no Senhor. E aí eu vou para o último slide. O que a gente pode aprender? Reavalie a sua rotina espiritual, né? Reavalie as suas práticas de oração. Seja sincero, peça perdão, não para se culpar e se acusar, mas para recomeçar, né? Busque espaços de renovação interior. Participe de vigília de oração, participe de célula, venha à igreja, né? E permita que Deus trate não só o seu trabalho, mas também a sua alma. Deixe Deus cuidar de você. Principalmente quem gosta de cuidar muito dos outros, normalmente tem dificuldade para que os outros cuidem dela, né? Já viu pessoa assim? Pode ter vários aqui, que gosta de cuidar de todo mundo, né? Mas não cuida de si mesmo. O Salmo 23 é para mim um salmo formativo, porque ele nos ensina que a vida e o ministério saudável nascem da relação com o pastor, o bom pastor que é Cristo, e não no esforço isolado. Deus supre, Deus conduz, Deus restaura. Por isso nós seguimos adiante com esperança. A vocação de Deus não nos empurra para exaustão, ela nos leva a descansar nele, a confiar em sua provisão e a reencontrar forças para continuar servindo com fidelidade. O Senhor que pastoreia também restaura aqueles que envia. Se o Senhor te chamou para uma vida nova, se o Senhor te enviou para a missão, Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe nesta tarde. Eu tenho alguns pedidos aqui que foram entregues
num papel, e nós temos também, eu vou dar uma olhada aqui, pedidos que possam ter surgido das nossas redes sociais. Então, pedido é aniversário, hoje é aniversário da Laura Betts, que está aqui. Levanta a mão, Laura, só para o pessoal te ver, vamos fazer ela passar vergonha ali. Deus abençoe, não vou falar a sua idade, né? Mas Deus abençoe, a gente está muito feliz como equipe pastoral de te ver, uma jovem aqui nos cultos de terça, Jéssica também, que bom ter também, eu sei que às vezes tem os horários de trabalho, a escola, mas que bom que você está aqui, Laura, parabéns. Oração pela Valquíria, que é irmã da Eti, ela vai passar por uma cirurgia da vesícula, e oração pela Elizabeth, que está com câncer recidivo, é esposa do Carlos Jorge, amigo do Reinaldo, que o Senhor conceda sabedoria ao Carlos para tomada de decisões. Nas redes sociais hoje, pelo jeito está tudo em ordem aí, né? Então sem pedidos. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus pela vida da Laura e pedir pela Valquíria e pela Elizabeth. Deus Santo, Pai de amor, obrigado porque o Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia nos seguem durante a jornada da vida. Nós queremos agora, Pai, nos alegrar com a família do Fábio, com a família da Andréia, com o Davi, e em especial com a Laura, que é aniversariante. Queremos nos alegrar, Pai, porque a vida dela se movimentou para mais um ano de vida. Que o Senhor continue inspirando-a, dê experiências profundas a ela, Pai, que ela seja uma serva cheia do Teu Espírito Santo, seja como profissional, como filha, como neta, como membro desta igreja. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Oramos também, Senhor, pela Valquíria, irmã da Eti, que vai fazer uma cirurgia da vesícula. Em nome de Jesus, Pai, guarda a Valquíria. Oramos, ó Pai, pela Elizabeth, que teve essa situação do câncer recidivo. Em nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja com esta senhora e também com o seu marido, Carlos. Dê sabedoria a ele, a tomada de decisão. Pai, eu lembro dos doentes aqui da igreja, lembramos da dona Risolete, lembramos do Gabriel, lembramos, ó Pai, do Nivaldo, que eu tomei conhecimento hoje, que também não está bem de saúde. Lembramos da família enlutada, Senhor, do nosso querido irmão Gil Leite Bastos, que perdeu a sua mãe. Lembramos, ó Pai, da Raquel também, esposa do presbítero João Vitor, que perdeu a sua irmã. E de tantas outras pessoas que no momento, Pai, eu não me lembro, mas que o Senhor sabe. Pessoas que estão nos leitos de hospital, pessoas que estão enfrentando lutas, pessoas que estão enfrentando dramas familiares, pessoas que, Pai, segundo a mensagem de hoje, estão no vale da sombra da morte. Que essa palavra que foi pregada hoje, ó Pai, que o Senhor é um Deus presente em todos os lugares, que a sua paz está em todos os lugares, que seja uma realidade na vida destas pessoas, e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Se você veio com um pedido, eu convido a vir à frente. Quero convidar o presbítero Bira, a pastora Priscila, pastor Juninho, e eu também estarei à disposição para nós termos esse momento final da oração com unção, com um óleo. Vem à frente você que tem algum pedido nesta tarde. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz,
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quero convidá-la a fechar seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor, enquanto os irmãos e as irmãs terminam de orar ali. Coloque seu coração e diga: Senhor, eu quero viver na Tua presença em todo e qualquer lugar por onde eu caminhar ou eu for levado por alguém. Eu não quero nunca deixar de estar na presença da Tua graça, da Tua paz, da Sua bondade. Peça a Deus, Senhor, que eu possa, assim como o salmista Davi, falar com convicção que o meu cálice transborda, que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos orar juntos como igreja, agora concluindo este culto, junto também com você que está em casa. Deus, ó Pai, obrigado pelo Salmo 23, que é talvez um dos salmos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Obrigado porque nele existe uma escola, Pai, um ensino. E que nós possamos, ó Pai, como cristãos e cristãs, independentemente da etapa das nossas vidas e do momento que nós estamos vivendo, que nós possamos dizer que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que o Senhor nos leva sim a pastos verdes, que o Senhor nos leva sim a águas de descanso, que o Senhor refrigera a nossa alma, que o Senhor nos guia por veredas de justiça por amor do Seu nome. Que nós possamos dizer que ainda que o vale da sombra da morte esteja diante de nós, nós não temeremos. Que nós possamos dizer que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, que nosso cálice transborda, que a bondade e a Tua misericórdia, Pai, estão junto conosco todos os dias. Pai, dê-nos esta convicção em todos os momentos da nossa vida, pela fé de que o Senhor é este Deus tremendo e de amor. E um dia, Pai, a nossa esperança é que nós habitaremos na Tua casa para todo sempre como povo de Deus. Abençoe os irmãos e irmãs aqui presentes, abençoe aqueles que estão em casa, fortaleça, edifique as suas famílias, que nós saiamos daqui com um sopro novo, renovado, animado, ó Pai, mas não um ânimo pueril, um ânimo que passa, um ânimo desse do mundo, mas um ânimo que vem do Teu Espírito, ó Pai, um renovar que vem do Teu Espírito, um frescor que vem do Teu Espírito. E se há entre nós, ó Pai, pessoas que estão ouvindo essa mensagem neste momento, que talvez não está com a alma no lugar certo, ó Pai, que o Senhor possa levá-la para esse lugar da plenitude do Senhor, e que assim o Senhor o abençoe. Senhor, abençoe o Teu povo que se reúne nesta tarde. Nós consagramos este culto ao Senhor e oramos exaltando o nome santo, santo, santo de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador.
E que a bênção do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Esse domingo, se você tiver disponibilidade, de noite, vai ter o culto de aniversário de quantos anos, presbítero Bira? 42 anos lá do Pilarzinho, tá bom? Então, se você nunca foi lá, é uma oportunidade para conhecer. Se já foi, é uma oportunidade para reencontrar os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe.